Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós temos um assunto bastante interessante, nós vamos falar sobre as escolas agrícolas. A importância da escola agrícola na vida dos jovens que vivem no campo, os desafios dessas escolas em manter o jovem no campo, em fornecer conhecimento, aperfeiçoamento, aquilo que os jovens precisam para retornar para o campo com mais conhecimento. Tudo aquilo que a escola agrícola faz hoje pelos jovens no campo, você vai ficar sabendo nesta entrevista. Então, se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje aqui sobre a importância das escolas agrícolas na vida dos jovens que vivem no campo, que trabalham no campo, nós trouxemos aqui o Patrick Mota Schurman. Ele que é especialista em gestão escolar, é mestrando em educação com o tema Juventude Agriculina, tem mais de 22 anos de experiência em educação, é gestor do SEDUP Caetano Costa, no município de São José do Cerrito, e também é presidente do Conselho Estadual de Ensino Agrícola. Patrick, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Que bom, agradeço o convite de antemão aí e estamos à disposição para tratar de um tema que eu acho que não só do nosso ponto de vista, do ponto de vista geral da sociedade, é extremamente importante. Patrick, como forma de boas-vindas, eu gostaria de entregar para ti aqui um brinde. Olha só, cara. Esse brinde é dos nossos apoiadores. A gente tem aí a participação do Cicobi Cred Serrana, que é muito mais do que uma escolha financeira. A gente tem também o apoio da Erva Mate Aragana, que tem a versão cimarrona e também moída grossa. E a gente tem também como apoiador o Mel São Brás, um mel de melato de Bracatinga, que também faz parte dos brindes trazidos aqui pelos nossos apoiadores. E com isso a gente te dá mais uma vez as boas-vindas aqui ao nosso canal. E para começar a falar um pouco de gestão de escolas agrícolas, de importância de escolas agrícolas para os jovens do campo, eu gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco da tua história, da tua ligação com o ensino no campo, com o ensino agrícola, com o ensino do campo e para o campo, como a gente costuma falar aqui. Como é que isso chegou na tua vida, Patrick? Não, é fantástico. Quando a gente tem que narrar um pouco da nossa trajetória, ressignificar ela também, né? E por um tempo, talvez a minha identidade com esse cenário, né, rural e com o cenário da educação, ela esteve sempre presente na minha vida e nem sempre tão clara. Depois de um certo tempo eu compreendi tudo isso. Eu tenho de origem, né, a minha família é do interior aqui de São José do Cerrito, né, bastante próximo à escola. E eu fui criado com essa vivência que nós temos, acho que do DNA do povo serrano, né? De estar vivendo o dia a dia do campo sem romantizar mesmo, mas a lógica da sobrevivência. A gente vem de uma família bastante simples, né? E aí o colégio agrícola, né? O SEDUP Caetano Costa, próximo inclusive à localidade que eu venho ali dos Pinheiros Ralos, né? E a escola é no Itararé, localidade vizinha. Ela já estava bastante presente na minha história familiar. O meu avô trabalhou na construção da escola, lá no período da obra, de puxar tijolo, de pregar tábua, enfim, de levantar a escola, né? E toda a escola ela é construída com o dinheiro do rico, mas com o suor do pobre, né? Então, o meu avô dedicou um tempo e eu, enquanto criança, cresci circulando dentro da escola sem saber que era uma escola, né? Até significar que aquele espaço fosse escola. E depois de um tempo, no início da juventude, eu projetava inclusive estudar lá, né? Então, quando chegou no período que era para mim estudar, eu tinha esse dilema da vida urbana e da vida rural, né?
para mim ir para a escola agrícola, eu precisava, por morar próximo, eu não tinha uma prioridade, por exemplo, do alojamento, né? Da necessidade de ficar no alojamento, porque era uma prioridade para aqueles que moravam mais longe. E aí a minha lógica era ir e voltar todos os dias. A pé até era possível, mas uma quilometragem pesadinha, né? A 282 toda a estrada de chão, todo aquele contexto que quem viveu aí lembra de empurrar ônibus e, né, e o dinamismo e a diversão da estrada. Estrada cascalhada não era uma coisa assim que era fácil de... Dependendo do morro, né, cara, choveu 2 dias, pode esquecer, não tem mais ônibus, ninguém mais, né, era só ouvir os avisos do jornal da clube lá e é isso aí. Então a gente vivia um pouco disso e eu tinha essa dificuldade do transporte. E uma possibilidade daí seria ir a cavalo todo dia. Só que como a gente não tinha cavalo, nossa família um pouco mais simples, quem tinha era a nossa tia, que era a vizinha. E aí de vez em quando ela usava o cavalo. Acabou que ficou nesse entrave e eu fiquei estudando em Lages. E a escola que eu estudava em Lages aqui, eu participei da banda da escola, né, que era um movimento musical, de atividade extracurricular. E para mim foi muito significativo na juventude, na construção da minha identidade, né, da relação com a música, etc. A ponto de que eu fui estudando um pouco mais sobre música, fazendo cursos complementares, fui para vários eventos, etc. E a música foi se tornando daí uma certa profissão. Então, ao final do ensino médio, eu já comecei a dar aulas de música, né? E aí eu estava dentro da escola dando aula de música sem construir isso claramente como uma profissão. E aí, com o passar do tempo, isso foi ganhando mais seriedade, aprofundamento. Passei pelos cursos de licenciatura, né, no campo da educação musical. E alguns anos depois, surgiu, eu ingressei como professor efetivo, concursado da Secretaria de Estado da Educação, e surgiu a possibilidade de ingressar no Sedup Caetano Costa, no Colégio Agrícola, que era para ter ido como estudante, e acabei chegando lá como professor. Então eu digo que algumas coisas elas se organizam, né, no universo de uma forma que tem o seu tempo e o seu momento. Retornei para a escola como professor. E aí nos últimos 12 anos estou lá, enfim, tem sido um pedaço significativo da minha vida, né? E aí comento um pouco disso porque a escola não é apenas o meu trabalho, né? Ela é um pedaço da minha história. A minha avó faleceu analfabeta, ela não pôde ver aonde que o neto dela chegou através da educação. Mas eu tenho certeza que ela teria um orgulho imenso, né? De entender, principalmente naquele espaço, que é um espaço muito próximo da nossa comunidade, da nossa história de família, e ver que a educação faz isso, né? Eu tenho uma frase que eu tenho repetido muitas vezes: nunca me sonharam. E eu não digo isso com frustração, com maldade. Nunca me sonharam e mesmo assim acho que ainda deu certo. E a gente precisa que a educação seja um espaço de sonhar, né, o futuro das pessoas, de acreditar na juventude, né, de apostar que os jovens que hoje estão tendo acesso à educação vão fazer um mundo melhor lá na frente. A gente precisa desse certo otimismo, porque muitas vezes quando se fala de jovem, a percepção geral da sociedade é que nada dá certo, que não querem nada com nada, que o futuro da humanidade está comprometido, etc. Mas quando a gente também foi jovem, acho que também pensavam assim, né? E hoje a gente está de pé, levantando o Brasil, fazendo as coisas dar certo. Então, acredito muito que a gente precisa desse trabalho humanizado, né? E otimista no campo da educação. Muito bem, eu acho que otimismo é uma coisa que a gente sempre tem que levar, né? Independente da carreira que tu escolha, eu acho que tu tá sempre otimista que as coisas vão dar certo. Eu acho que é um passo que tu tem que dar diariamente. E como tu falou, quando tu volta às raízes, né? Quando tu sai para estudar e tu retorna para o campo, né? Tu percebe que aquilo ali é uma coisa que sempre esteve presente, né, em ti, que sempre fez parte da tua vida. E quando tu volta para se tornar uma referência não só para os teus familiares, mas uma referência para a comunidade também, para que a comunidade entenda que através da educação tu consegue chegar tão longe quanto imagina. Eu acho que esse é um papel extremamente importante para quem é educador. Eu acho que isso realmente faz a diferença em quem está sentado numa carteira de escola. E essa história, eu acho que vale a pena ser contada, ser repetida várias e várias vezes.
E, Patrick, se tratando de história, né, vamos puxar um pouquinho de história. No Brasil, as escolas agrícolas foram fundadas mais ou menos, acho que no século XIX, Virada de né, século. em torno ali de 1870, 77, quase 80. Eu acho que começou com Imperial Instituto Baiano de Agricultura. Dali para frente as coisas só tiveram crescimento. Eu gostaria que tu trouxesse um pouco dessa história e puxasse um pouco da história do SEDUP Caetano Costa, porque a gente tem ali uma referência extremamente importante no setor agrícola, no setor de educação voltada para o campo. Gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco dessa história da escola agrícola no Brasil e também na nossa região aqui. Parece curioso a gente dizer, né? Mas se a gente pensar a instituição escola, ainda é uma instituição de certa forma jovem, né? São cerca aí de 200 anos que a gente tem um modelo, né, de ensino formal, né? Então os processos educativos aconteciam de outra forma. E como tu bem coloca, nessa virada de século, começa a nível de Brasil se sistematizar e se organizar, né? Instituições responsáveis por oferta de ensino. E aí, um país de característica rural, né, nessa virada de século, as escolas agrícolas elas surgem com um perfil muito necessário, né? O perfil da população, de maioria de pessoas do campo, né? Nós estamos falando de virada de século, então ainda nem se tinha essa visão de êxodo rural, né? Que vem mais na segunda metade do século XX. As escolas agrícolas elas são voltadas para dar condição de sobrevivência para as pessoas, né? Ela não é um olhar só de profissionalismo, né? Hoje a gente tem um curso técnico de formação profissional, desenvolver profissão. Mas lá na origem, a escola agrícola era ensinar a sobreviver, né? É você ter o teu porco, a tua vaca, a tua galinha, a tua lavoura, o teu quintal, as tuas coisas para garantir subsistência. Então as estruturas familiares eram fortalecidas através da agricultura. E aí na evolução desse processo, as escolas agrícolas ganham uma característica muito necessária e muito interessante, que é o internato. É a possibilidade de o estudante permanecer na escola, pernoitar por conta das longas distâncias, das dificuldades de transporte, de logística. Ela é fundamental na permanência, né? Porque hoje, quando se trata de ingresso, né, de acesso à educação, a gente discute fortemente o acesso e não tanto a permanência, né? Então, naquele momento, a permanência era fundamental. Em Santa Catarina, né, nós temos hoje 12 escolas agrícolas, né, vinculadas ao Conselho Estadual de Educação e também alguns outros cursos que ofertam cursos semelhantes, né? No nosso caso é técnico-pecuária, mas tem curso de agroecologia, de meio ambiente, de enologia, vinicultura, várias outras áreas, né, se expandindo. A origem do nosso SEDUP Caetano Costa, do Colégio Agrícola de São José do Rito, ela é uma origem de 84, quase 85 anos atrás, né? 24 de junho de 1940, no prédio onde hoje é o prédio administrativo do Centro Agroveterinário da UDESC aqui em Lages. Então esse prédio, ao lado do Parque de Exposições ali da cidade, era o prédio que iniciou, né, o Colégio Agrícola Caetano Costa. De 1940 até o final da década de 70, a escola estava instalada, então, né, em Lages, nesse espaço. Quando houve um outro processo de desenvolvimento do ensino superior, especificamente dos cursos de agronomia, em 79 nós temos uma virada. Em 79, o ensino médio profissionalizante ele vai definitivamente para São José do Cerrito, onde já era uma área de práticas, a área de experimentos. E a unidade de Lages ela fica só focada, né, na parte de agronomia. Então essa mudança, né, leva definitivamente o Colégio Agrícola para São José do Cerrito em 79. E aí nesse período é necessário estruturar, né, toda uma escola nova, né, de estrutura física e principalmente fortalecer essa questão do internato, né. Hoje, por exemplo, em 2024, nós tínhamos 34 municípios diferentes estudando conosco na escola. Então, gente de diversos contextos, né? Não só geopolíticos, né? Mas
a região, a macro-região da Serra Catarinense, né, para além da Mures, inclusive. Alguns municípios já, Campos Novos, Fraiburgo, Lebon Regis, curitibanos, né, já indo, Hervaldo Oeste, aquela região, já em direção a oeste de Santa Catarina. Alguns municípios de estudantes do litoral catarinense, Florianópolis, Biguaçu, Tubarão, Blumenau. E também nós temos sempre, tradicionalmente, muitos estudantes do Rio Grande do Sul. Barracão, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes, São José do Ouro, Vacaria, né? Essa região também sempre muito presente conosco ali na escola. E isso é muito interessante porque sinaliza a potência que a escola tem, né? De abrangência. Ela é uma escola que transcende o atendimento regional, né? Nós temos um atendimento interestadual, inclusive, e pessoas que vêm, né, sempre movimentadas, sabendo que outras pessoas passaram pelo curso e que isso alavancou a sua trajetória. E nós temos uma força de comunicação que ela é fantástica, né? Que é o egresso dizendo assim, olha, a minha história de vida mudou porque eu estudei lá. E isso é maior do que qualquer outra propaganda, né? Porque estimula que os filhos, que os amigos, que os conhecidos que manifestam interesse pela área também ingressem conosco. De certa forma, né, a origem da escola, então, tem isso. E o nosso desafio é um mundo de equilíbrio, né? Entre não perder as origens, mas estar muito antenado com esse mundo atual, né? Então, como as árvores trocam as folhas todos os anos, né? Nós precisamos trocar as nossas folhas enquanto instituição, renovar, mas nós não podemos perder as nossas raízes, assim como as árvores, né? Ter clareza das nossas raízes. Então, o desafio talvez da escola é isso, né? Ela entender o tempo que ela está situada, mas olhar fortemente para suas raízes, para sua identidade, para que a gente não perca, né, toda essa história bonita que tem aí completando já 85 anos. Que bacana, é uma bela trajetória, uma bela história da escola, né, do SEDUP, hoje Caetano Costa. E quando tu fala em árvores, em renovar as folhas e não perder as raízes, e tu imagina isso dentro de uma escola agrícola, tu percebe que ali não só são várias árvores, né, que mantêm as suas raízes e renovam as suas folhas, mas é uma diversidade de árvores. Eu trago isso fazendo analogia, né, ao lugar de onde vários alunos, né, são provenientes, porque uma coisa é tu ensinar, né, numa escola urbana onde os alunos se encontram naquele período de aula. Outra coisa é tu ensinar, né, numa escola agrícola em regime de internato, onde os alunos, além de estarem presentes naquele período de aula, eles estão vivenciando a própria vida, né? Eles estão tendo contato com outros alunos fora desse período. Então, eles estão tendo uma experiência que ultrapassa, né, a experiência pedagógica. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco para a gente como é que é a tua visão em relação a essa forma de ensino, a essa diversidade que a gente tem numa escola agrícola, a essa, digamos assim, intensidade que é essa aprendizagem, essa vivência, a experiência que uma escola agrícola fornece para um aluno nesse regime, que é o regime de internato oferecido pelo SEDUP Caetano Costa. Então, para mim é um tema muito saboroso, assim, né? Porque tem uma riqueza enorme, assim, ó. Se a gente considerar por essas características, né? É importante ter presente isso, né? Nós estamos falando de uma escola fazenda e não dá para dissociar, né? É uma escola fazenda, então não é só fazenda e não é só escola, né? 173 hectares de área, então é do tamanho de uma propriedade rural e com todos os desafios e o trabalho de uma propriedade rural. Mas a gente às vezes tem algumas propriedades que tem monocultura, enfim, tem uma diversidade menor. E a nossa necessidade enquanto curso é ofertar todas as áreas possíveis, né, no campo da agropecuária. Então, de animais de pequeno, médio, grande porte, de cereais de verão, cereais de inverno, de frutíferas, floríferas, silvicultura, paisagismo, enfim, a amplitude da carreira da agropecuária. Então a escola precisa ofertar isso. E o nosso modelo, enquanto escola fazenda, é aprender a fazer fazendo. É a aplicação desse conhecimento. A partir do momento que a gente tem uma escola que constrói significado a partir do fazer,
ela pode fortalecer o conhecimento a ponto de que ele leva para a sua realidade e muda lá na sua casa e muda lá na sua comunidade. Então, esse modelo de escola, ele é bastante centrado no fazer, né? E tu imagina na juventude, com toda a energia, com toda a fase, né, que o jovem vive, é extremamente chato uma escola que tu senta de forma passiva, fica olhando para alguém lá na frente, ou enchendo o quadro, ou enchendo o caderno, finge que ensina, finge que aprende, e no final das contas poucas coisas acontecem. Então, como a gente tem uma escola de movimento, né, de metodologias ativas, centrada no fazer, isso está muito fortalecido no campo da educação na virada da primeira metade do século, né? Com vários pensadores no campo da educação fortalecendo isso, de aprendizagem significativa, de fazer, de ação. E o nosso modelo é conectar isso, né? Às vezes aquilo que o estudante ainda não faz em casa, ele aprender, aquilo que ele já faz, ele qualificar do ponto de vista profissional, né? E dar uma seriedade para esse trabalho. Então tem uma riqueza no sentido do fazer, né? O trabalho tem um princípio educativo na formação desse jovem. E um outro contexto que é riquíssimo é saber que as pessoas vão morar juntos, né? E aí não existe assim bater o sinal e cada um pega a sua mochila e vira as costas, né? Até bate o sinal para formalizar que acabou o horário de aula, né? Mas a moradia continua e aí existe uma riqueza enorme, né? Os estudantes têm que compartilhar o espaço de moradia. No caso do alojamento, no nosso caso lá são 6 estudantes por quarto, né? Ele precisa ter essa colaboração de ajudar a cuidar do espaço que ele vive, né? Então, vai varrer a calçada, vai lavar a louça, vai limpar o banheiro, enfim. Tu não é um hóspede, tu é um morador, né? E a diferença de um hóspede para um morador é que as coisas precisam ser feitas. Faz aquilo que a mãe tem que fazer às vezes, né? Então, vou dar um exemplo bem interessante, né? A gente estimula que todo estudante arrume a sua própria cama, né? Então, lá no início da manhã, caso ele não arrumou a cama, a gente dá uma passada lá no alojamento, identificou, vai na sala de aula, bate na porta, fulano, volta aqui, começou a errar teu dia. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a tua avó, ninguém vai vir arrumar a tua cama. Não espera que o prefeito... mudou o prefeito da cidade, você não mudou. Pouco importa, a tua cama é você que arruma. E digo isso porque se você não dá conta de arrumar a tua cama, talvez você não escovou teus dentes, talvez não lavou o rosto, talvez não tomou café, talvez não sabe que aula que você vai fazer, talvez não programou teu dia, talvez não projetou a tua semana, talvez não sonhou teu futuro. Então, se nem a tua cama tu não arruma, não venha me dizer que você vai mudar o planeta. Primeiro muda de dentro, primeiro muda as tuas coisas, primeiro assume as suas responsabilidades. E a gente faz um processo de incentivar, de estimular, em partes cobrar, em partes estimular mesmo, que às vezes a família não faz. E aí é fantástico, às vezes a gente vê uma mãe de um estudante dizer: professor, eu estou muito feliz com a escola, porque o meu filho agora aprendeu a arrumar a cama. A questão é que ele não aprendeu a arrumar a cama, a questão é que ele aprendeu a ser autônomo, ele aprendeu a tomar as rédeas da sua vida, da sua trajetória. Quando a gente tem esse desenvolvimento de autonomia, de atitude, e talvez essa seja a questão fundamental quando a gente está discutindo o campo da educação, é que não é só conhecimento, né? É aplicar esse conhecimento. Porque os bancos da universidade, as bibliotecas, o mundo científico está transbordando conhecimento. E o que às vezes está faltando é conectar com a realidade, é mudar a vida das pessoas, né? Não é possível que a gente tenha um polo de desenvolvimento científico numa cidade que não tem desenvolvimento econômico, social, né? Que não há aplicação disso, que esteja desconectado. Então a gente precisa estimular isso para o estudante. Nessa riqueza de conviver na escola, você vai conviver com pessoas que torcem para times diferentes, que têm opiniões religiosas, políticas, a cultura alimentar, enfim, existe uma riqueza imensa, né? A cultura em si, eu vejo assim, nós temos uma força muito grande da cultura tradicionalista, da música gaúcha, desse cenário, mas essa não é a regra, né? Não significa que todo mundo que é homem do campo tem que usar um chapéu de gaúcho, tomar um chimarrão e ir no rodeio, né? A gente não pode estereotipar, né? Não pode idealizar uma identidade, né? Então eu tenho tratado um pouco sobre isso nos meus estudos também do mestrado, para a gente entender essa identidade dessa juventude, né? Quem é essa juventude rural no contexto
que nós temos da região serrana, mas olhar para essa juventude sem muito preconceito, sem muitas idealizações, mas compreender melhor, né, quem é essa juventude, para a gente tirar um pouco da cabeça aquela visão de que o homem do campo tem que ter um chapéu de palha, um capim na boca, mas de repente o contexto hoje já é o ar-condicionado, já é Wi-Fi, a internet, ele já é conectado, ele é globalmente inserido em várias culturas, né, em várias informações, e a gente tem que estar mais consciente de tudo isso, né? Então, existe uma riqueza fantástica na escola, que é você compreender e lidar com tudo isso no desenvolvimento dos jovens, não só para a formação do trabalho, mas a formação de vida, né? Hoje, se tu provocar qualquer pessoa que passou por escola agrícola, em qualquer contexto que passou por escola agrícola, ele sempre vai destacar que a experiência de vida foi extremamente forte, significativa, e a ponto de que alguns não seguem a carreira, talvez, né? Não necessariamente vai exercer essa profissão, mas a experiência de vida que ele teve através do ensino agrícola, ele leva como muito significativo e acrescenta, né, em qualquer contexto que ele vai seguir na sua vida futura. Eu acho que isso que tu colocou é extremamente relevante ao ponto de que esses tempos eu estava conversando com a gerente do Cicobi Crédito Serrana aqui. E a gente estava falando sobre o potencial técnico que as pessoas têm. As pessoas realmente, né, estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando o conhecimento, né, a forma de que tu percebe que as pessoas estão investindo muito, né, em conhecimento, em técnica, em aperfeiçoamento daquilo que ela escolheu para sua carreira. Mas muitas dessas pessoas, às vezes, num relacionamento interpessoal, num relacionamento com outras pessoas, têm uma dificuldade extrema, né? E isso que tu colocou, que a escola agrícola hoje prega, não só prega, mas como ela também possibilita que os alunos vivenciem, é extremamente importante, porque hoje não adianta só tu ter a técnica, tu ser um bom profissional, tu ter o conhecimento para tratar de uma planta, para tratar de um animal, se tu não tiver o conhecimento para tratar com as pessoas, né? As pessoas fazem parte hoje, né, de qualquer empresa, de qualquer tipo de convívio profissional. E talvez isso que tu falou seja uma das coisas hoje que mais pese quando as pessoas vão para o mercado de trabalho. Né? Como é que é, além da técnica que tu tem, o teu relacionamento com outras pessoas? Eu quero, né, baseado nisso, que tu traga um pouco hoje, né, da tua percepção, né, porque as escolas agrícolas, como tu falou, elas têm evoluindo. Elas vêm evoluindo, elas têm evoluído para patamares que não se pensava antigamente. Como é que é hoje para uma escola agrícola atrair o jovem? Não sei se existe essa dificuldade, né? Porque o jovem de antigamente pensava que o trabalho melhor estava fora do campo, que ele ia para a cidade para buscar a oportunidade. Mas eu acredito que o jovem de hoje, ele quer sair para buscar o conhecimento, para devolver esse conhecimento para o campo, para trazer de volta para a propriedade, para aplicar, para ter um rendimento melhor na sua produção. Quero que tu traga isso para a gente, como é que é a tua percepção hoje, se é mais fácil atrair o jovem por conta disso, como é que funciona, né, na tua percepção de professor, de diretor da escola agrícola, essa vontade do jovem hoje estar presente numa escola agrícola para depois devolver esse conhecimento, para levar esse conhecimento de volta para o campo. Sem dúvida, sem dúvida. Aí tem vários ganchos aí muito potentes aí. Eu vou voltar um pouquinho no que tu falava da questão da convivência, porque eu vejo como um diferencial. Hoje, talvez a gente pode até modernizar, né? A gente fala das soft skills, né? Das habilidades de convivência, mas a Unesco aponta isso já há um bom tempo, dos 4 pilares para a educação. Então, a Unesco, enquanto instituição mundial, ela diz assim, olha, nós precisamos, em qualquer nível, em qualquer país, em qualquer contexto, em qualquer oferta educacional, nós precisamos ter 4 pilares. Aprender a fazer. E a escola hoje, ela é forte nesse sentido, porque a gente tem uma escola de aplicação, a gente tem uma fazenda todo dia dando problema, né? Então, todo dia tem que fazer, tem que solucionar, tem que executar. Aprender a fazer. A gente tem que aprender isso enquanto humanidade, né? Aprender a aprender. Porque no mundo de conhecimento disponível, de tanta informação disponível, né? No campo da informação, são 2 caminhos, né? De não informar, né? Como que você faz para não informar?
Ou você simplesmente não informa, ou você enche de informação, que também não informa. Então, aprender a aprender também vai um pouco disso, né? Nessa capacidade de você ser seletivo, de buscar não é só o autodidatismo, né? Mas é buscar como que eu aprendo, entender como que eu aprendo. Aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a ser, né? E acho que aí vai além dessa busca só pelo ter, né? Só pelas coisas materiais. É você, enquanto ser humano, se desenvolver, evoluir. É esse querer ser uma pessoa melhor, né? Enquanto profissional, enquanto pai, enquanto mãe, no teu movimento social, né? Com a tua vizinhança, etc. Aprender a ser é fundamental, né? Para essa evolução de propósito de vida, né? De um campo até mais espiritual e filosófico. E aprender a conviver. Tá? Esses 4 pilares, o aprender a conviver, talvez ficou mais evidente, né, nos últimos tempos. Eu acho que a pandemia potencializou tudo isso, que a gente precisa aprender a conviver. Então, tem que considerar os tempos que vivemos, né? A minha avó teve 9 filhos, a minha mãe teve 4, eu tenho 2, talvez os meus 2 possam até não ter, vão ser pai de pet, sei lá. As estruturas familiares vão se reconfigurando, né? Quando a gente tem, por exemplo, muitos estudantes dentro da escola que eles têm uma característica em comum, são filhos únicos. Aquele cara que é filho único não precisou compartilhar, né? O seu brinquedo, o seu lanche, ele não precisou compartilhar. E a experiência que a gente vive na escola ela é muito contrária a isso, né? Tudo é compartilhado. O trabalho, a alegria, o desafio, a organização tem que ser compartilhado. Nós somos animais sociais, não nascemos para viver de forma isolada. Então esse fortalecimento de aprender a conviver é desligar um pouco dos 5 mil amigos que você tem lá no interessamento simbólico da rede social e ter 4, 5 em volta de um chimarrão, não é? Porque o chimarrão, eu sou extremamente defensor por ser uma bebida social. Não tem sentido tomar chimarrão sozinho. Não existe sentido nisso. O sentido é você trocar e molhar as palavras. É você prosear, né? É aproximar, é conviver. Então, quando tu falava isso, assim, eu vejo que a gente tem uma fortaleza, né? De oportunizar essa convivência enquanto escola. Tu imagina quase 300 jovens convivendo uns com os outros. Pode entender que em algum momento alguém não torce pro time que você torce e é isso, E aprenda a lidar, né? Nem todo mundo gosta da mesma coisa. Agora, não dá para todo mundo ir lá na geladeira e abrir a geladeira a hora que quiser também, né? Tem horário, vamos organizar. Quer dizer, aprender a se organizar socialmente, isso muda demais, né? Então, a gente vê hoje, no diálogo com as empresas, nós temos muita inserção de estágio, né? Muita oportunidade de emprego, e a gente vê no diálogo com as empresas forte as habilidades de convivência. Então, essa é uma característica que os nossos estudantes acabam se destacando nas empresas porque eles são mais propensos, né, mais propositivos a contribuir, a ajudar. Então, assim, poxa, a minha função é varrer o chão? Não é, mas não custa nada eu pegar essa vassoura e varrer porque eu quero esse espaço limpo e organizado. Isso é um gesto de humildade, isso é um gesto de proatividade, é um gesto de dedicação. Então, quando a gente fortalece isso, né, durante a experiência do curso e da convivência lá, isso reflete lá na empresa, né? Aquele cara que tem visão, que tem disposição, que está entendendo que se existe uma meta enquanto instituição, enquanto corporação, enquanto empresa, essa meta é coletiva. Né? Não há sucesso individual, isso é egoísmo. Então essa construção, né, de convivência ela é fortíssima no sucesso lá na frente. Né? Se entender isso, vai dar tudo certo lá na frente. Porque esse espaço de individualismo ele vai te levar até a página 2, né? Depois de um certo momento tu não cresce mais, tu não evolui, né? Então isso é muito positivo. Acho que essa é uma experiência riquíssima que a escola oportuniza. E aí, conectando um pouco com a segunda fala que tu trazia, nós temos hoje demanda reprimida, eu digo assim, né? Nós temos uma procura excelente no sentido de matrículas, né? Por quais motivos, né, que a gente tem tanta procura? Eu acho que em partes é o que a escola entrega lá no final enquanto resultado, né? É o sucesso
das pessoas, que esse sucesso das pessoas tem um ponto em comum. Olha, eu passei por esse curso, eu passei por essa escola, eu vivi essa experiência, para mim foi bom, a minha vida mudou. Enfim, tem relatos positivos que estimulam as pessoas a ingressarem. Nós temos uma alta empregabilidade, então também é um ponto determinante, né? Se tu escolhe ser médico porque o salário é muito bom ou porque tu quer salvar vidas, né? Às vezes algumas pessoas são mais preocupadas com o salário, né? No campo da agricultura, eu acho que assim, as oportunidades de emprego são positivas, né? Interessantes. E também acho que tem a coisa do propósito, né? Quem gosta de conviver com a natureza, com os animais, com as plantas e enxerga nisso capacidade de sobrevivência, isso não é trabalho, né? Isso é dignificação, isso é você se encontrar, né? E ser feliz trabalhando, me parece assim talvez a melhor opção e o melhor caminho para trabalhar, já que não vamos fugir disso, né? Então tenho comentado muito, né? É a certeza que tu vai trabalhar, então pelo menos escolhe fazer o que tu gosta. O Brasil hoje é fortíssimo, né, no campo da agropecuária, em expansão, em desenvolvimento, em oportunidades, então esse é um ponto. Nós evoluímos também nos últimos anos. Eu estou há 6 anos na direção da escola, nós tínhamos 11 meninas há 5 anos atrás, hoje tem 62 meninas. Então a gente também evoluiu numa construção de igualdade, de gênero, de oportunidade para as mulheres, de entender que a mulher não é lembrada como mulher do agricultor, né? Tempos atrás nós conversávamos com uma empresa e ela disse, nós vamos fazer um evento de capacitação, queremos fazer um curso e a gente quer fazer uma palestra para mulher de produtor. Digo, para tudo, me desculpe ser sincero, mas está tudo errado. Não se faz uma palestra para a mulher do produtor, se faz uma palestra para mulheres produtoras, que é casada com um homem produtor. Ponto. Não é a mulher do agricultor, ela é uma agricultora. Trata ela como agricultora e não como mulher do agricultor. Não é que a mulher só vai cuidar do quintal do sítio e das folhagens do sítio. É que se a mulher quiser fazer outra coisa, vai, é isso. Né? Então, precisa evoluir socialmente esses preconceitos, essas desigualdades. E a escola acho que tem feito um pouco desse papel, e isso não é da terça para quarta que acontece, não é tão mágico, mas a gente tem feito esse papel também de equacionar, né? Equilibrar mais o acesso. Então, isso também é um outro ponto de crescimento, né? Na demanda de procura por matrícula, enfim. Eu acho que as empresas também precisam olhar para isso. Nós temos empresas hoje que têm setores específicos. Vou dar um exemplo de uma empresa na área de fruticultura aqui na região de Fraiburgo. Ela tem um setor que ela só contrata mulher. Em partes isso é muito bonito, né? Poxa, que legal. Mas em partes também é preconceituoso. Por que só contrata mulher para esse setor? Porque é o setor de controle de qualidade. Não vai passar uma maçã aqui que não tenha qualidade. E a mulher tem características de ser detalhista, né? Mais minuciosa. Então você vê, em partes a empresa está olhando para dar oportunidade para as mulheres, mas em parte também é um pouco sexista isso, né? Não necessariamente o controle de qualidade tem que ser só mulheres. Mas são processos que eu digo que assim, vão além da escola, e a escola tem esse papel de ser provocadora disso. De ser alguém que estimula, que movimenta essa roda, né? Então hoje a gente vai para a oferta de estágio, o estudante no final do curso vai estagiar, a gente vê que algumas empresas não fornecem estágio para meninas por conta de não haver um alojamento feminino. A empresa está estruturada com alojamento masculino. Então são processos que eu acho que a escola tem essa obrigação, né, de movimentar socialmente. E aí digo tudo isso porque a gente tem uma oferta muito interessante, uma procura muito interessante, mas a gente tem que também entregar um jovem diferente, né? Um jovem consciente de outras demandas. Tem um gargalo muito forte aí, né, a ser discutido socialmente, que é a sucessão familiar, né? E nessa questão da sucessão familiar a gente tinha alguns discursos que a geração anterior ela dizia assim: tu tem que ir para a cidade para estudar. Vai estudar, né? Arruma tuas coisas, vai estudar para você ser alguém na vida. Mas a lógica, né, construída nesse pós-êxodo rural era assim: se tu quiser estudar, sai do campo para estudar. E hoje está extremamente claro: se quiser permanecer no campo, vai ter que estudar. Né? Então tem que ter outra percepção. A ideia é permanecer no campo, então estuda.
Ah, não, quem não estuda pode ficar no sítio. Esquece isso, né? O contexto já é outro, o mundo já é outro. E aí também precisa se discutir questões de sucessão familiar, que tem vários aspectos aí para se pensar, mas eu, como sou professor de música também, então no campo da música eu vejo uma similaridade. Tu não ouve um profissional da música dizer assim, olha, eu me aposento daqui 4 meses, 20 dias e 12 horas. Ele não faz esses cálculos, né, que outras carreiras fazem, né? A carreira do professor na educação, muitas pessoas fazem isso. O professor diz assim, não, eu tenho tantos anos de profissão, me faltam tantos, eu me aposento. Ele tem esses cálculos, né? Nas indústrias, no comércio, as pessoas calculam exatamente o fim da sua carreira. Tu não ouve um músico dizer assim, não, eu daqui tantos dias eu aposento. O cara, ou ele escolheu aquilo por propósito e gosta do que está fazendo, e aí nunca para, né? Nunca encerra essa carreira. O agricultor também tem isso, né? Você não ouve o agricultor dizer assim, não, eu daqui 2 semanas eu completo o meu ciclo. Porque o termo bater as botas? Porque enquanto aguentar caminhar, tá de pé, enquanto conseguir calçar a bota, o cara vai fazer o que ele faz, né? Aí você tem lá o avô da gente, tá lá no sítio com 80, 90 anos de idade, ele não desiste de ter a sua prática, porque isso é um propósito de vida, né? Não estamos falando de profissão apenas, né? Quando fala no campo da agricultura, produzir alimento não é só trabalho, não é só emprego, não é só profissão, é dignificação do ser humano. Eu acho que isso que tu falou é realmente muito bem visto hoje, porque hoje a gente vê que o campo evoluiu, né? Que os jovens do campo hoje, né, estão ávidos por trazer esse conhecimento para o campo, por aplicar, mas eles também manifestam ainda aquele respeito pela prática, aquele respeito pelo conhecimento de quem vem a vida inteira trabalhando na área rural, né? Dos seus antecessores que construíram aquilo ali. Eu acho que quando tu consegue, como tu falou, nesse processo de sucessão, agregar essa experiência daquele que já está trabalhando no campo, que tem a prática, com o conhecimento do jovem, eu acho que aí sim tu consegue potencializar a tua propriedade, mas não potencializar só no sentido de técnica, mas potencializar também naquele sentido de convivência, de tu saber que tu, como mais antigo, precisa do conhecimento do jovem, e do jovem saber que, como mais novo, tu precisa também dessa experiência do antigo. Então, tu junta aí um tipo de convívio familiar e, ao mesmo tempo, de conhecimento técnico que tu transforma a tua propriedade numa potência. E é justamente nesse ponto que eu gostaria que tu entrasse, porque a escola agrícola tem também um papel fundamental na tomada de decisão dos jovens. Os jovens estão cada vez mais nesse processo de sucessão, tendo que tomar decisões, talvez tendo que tomar decisões cada vez mais cedo para o jovem de hoje em dia, né? Porque para o jovem do passado, né, essas decisões já eram tomadas muito mais cedo, mas o jovem de hoje em dia talvez tenha que tomar decisões muito mais cedo por conta disso, por conta desse processo de sucessão. Quero que tu traga para a gente, né, como é que a escola agrícola participa, como é que tu vê hoje o papel da escola agrícola participando nesse processo de decisão do jovem de hoje. Então, é um tema assim, ó, denso, né, porque é um processo, né, quando a gente está discutindo sucessão familiar, isso vai se construindo e vai se fortalecendo, né, com alguns fatores somados. O que eu vejo que a escola tem um potencial enorme e é o nosso desafio é estimular, é provocar isso de uma forma que isso não seja uma ameaça, né? Porque às vezes o pai ou a mãe do estudante que pensa em mandar ele para dentro de uma empresa, mandar para a cidade grande, etc., ele não pensa pelo mal do seu filho, né? Ele diz, poxa, eu acho que aqui nós não vamos ter muita condição, a nosso terreno é pequeno, enfim, nós temos baixa perspectiva, eu quero o melhor para o meu filho, então assim, ó, vai estudar, arruma um emprego numa empresa legal, carteira assinada, tal, essa um pouco dessa visão, né, que a geração dos pais às vezes observa, e de desejar o melhor para o filho. A partir do momento que ele entender que na sua propriedade, né, no seu contexto, no seu cenário, é possível o filho construir um futuro, é possível dar conta, ele vai começar talvez a incentivar, né, que haja realmente a sucessão, que haja continuidade.
E aí tem uma ponta de que às vezes é preciso mudar um pouco, né? É preciso fazer da forma que o pai e a mãe ainda não está acostumado a fazer. Então, alguns exemplos, né? O SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliça, por exemplo. Alguns pais, na cultura da sabedoria popular, aprenderam que tinha que deixar o solo exposto, né? Fazer um outro sistema de manejo para poder produzir a sua hortaliça, os seus cereais, né? No sistema de plantio direto existe um ganho de cobertura, existe um ganho, enfim, né? Do ponto de vista científico está bem consolidado que isso é muito positivo na produtividade, na qualidade de estrutura de solo, etc. Como que a gente faz para que o pai e a mãe abrace essa ideia, compre isso, acredite nisso, né? Então eu falo muitas vezes com os professores, eu tenho viajado às vezes pelo estado com algumas palestras aí de formação de professor. Professor, o dia que a tua aula virar assunto do almoço, do jantar, a tua aula virar o assunto na mesa de jantar de uma família, é um sucesso o teu trabalho. É um sucesso, porque eu consegui trazer um assunto a ponto de que isso chegou e fez eco lá dentro da casa. Tu plantou a semente e essa semente Cara, tá germinando. Que fantástico tu reunir a família no almoço de domingo e pautar, de olha, eu aprendi isso porque melhora aqui, porque faz assim, porque vai ser bom ali. Quer dizer, é difusão do conhecimento, né? Porque senão é só conhecimento, né? E quando o conhecimento vai para o nível da aplicação, vira sabedoria. Então, a gente, enquanto escola, tem que provocar muito isso. É um desafio enorme para o professor, né? Fazer uma aula atraente, uma aula significativa, uma aula que mude a realidade lá. Então, quando a gente volta numa segunda-feira, o menino vem da casa dele, o pai e a mãe aparecem na escola e dizem, professor, meu filho esse final de semana lá fez isso lá em casa lá, porque ele aprendeu aqui na escola e a gente está bem contente. Fantástico. Fantástico. A escola cumpre um papel de alterar as realidades, de ajudar no desenvolvimento, né? É fantástico. Agora, para esses movimentos da sucessão familiar, eu acho que nós temos que também olhar num nível macro. A política pública tem que se fortalecer a ponto de que o Estado, e eu falo Estado enquanto instituição que transcende, né, um olhar de mandato, um olhar partidário, que a gente olhe com carinho para isso. Eu vejo que Santa Catarina tem avançado, né? Recentemente, a gente já teve alguns movimentos que sinalizam isso e eu fico bastante contente de, em partes, contribuir e participar disso. O estado de Santa Catarina, no contexto da agricultura, é uma referência, né, a nível nacional. Se a gente considerar o tamanho do estado enquanto área e a nossa capacidade de produção, a gente é menor em área, mas maior em produção do que vários outros estados. A pesquisa e a ciência no campo da agricultura em Santa Catarina também é referência a nível nacional. Nós temos o ensino agrícola hoje como modelo para vários outros estados no Brasil. Eles recorrem ao ensino agrícola de Santa Catarina para evoluir nos seus modelos. Agora, recentemente, a terceira cidade com o pior IDH do Brasil, lá no Maranhão, está instalando uma escola agrícola. E isso foi um olhar, né, de desenvolvimento socioeconômico lá daquela região, de dizer assim, não, ou a gente investe no conhecimento desse povo que está no campo, ou a gente não muda a vida desse povo. E a referência foi vir buscar aqui em Santa Catarina um suporte, né, algumas orientações aí para desenvolver lá. Santa Catarina tem feito alguns movimentos. Vou dar um dado, por exemplo, Censo Agropecuário de 2017, ele mapeou os estabelecimentos agropecuários do estado e identificou que 3,8% da população desses estabelecimentos agropecuários tem menos de 30 anos. E aí é fácil de prever, né, como é que vai estar o futuro da agricultura de Santa Catarina. Se nós temos aí menos de 4% abaixo de 30 anos, lá no futuro vai faltar gente, né? E aí vai faltar gente se não tiver qualificação, se não tiver condições, seja a estrada, seja a tecnologia, seja luz, água, saneamento, internet, enfim. A vida do campo também tem que ser confortável, né? Não precisa ser uma vida penosa, nós temos que ter o ar-condicionado que o cara tem na cidade, nós temos que ter no sítio, enfim, né? Nós temos que olhar para as condições. E o Estado já evoluiu, né, de criar uma lei
de desenvolvimento e estímulo, incentivo do jovem empreendedor rural. Então, Santa Catarina, de certa forma, tem um olhar já visionário para estimular esse jovem. Então, por exemplo, o ensino agrícola hoje dá conta de atender esse estudante no período do ensino médio por 3 anos e meio, mas nós temos outras instituições, por exemplo, como a EPAGRE, que é uma autarquia da Secretaria de Agricultura, fortalecendo e ampliando uma parceria muito, muito interessante conosco, né, enquanto SEDUPS, e aproximando os elos dessa cadeia produtiva. A EPAGRE hoje faz cursos de jovens empreendedores, de jovens rurais, mas ela pega esse jovem já numa faixa etária de 18 a 25, por exemplo. Enquanto mais a gente interligar e aproximar esses serviços, a gente conecta o atendimento a essa população, né? Então, se ele está dentro de um SEDUP ou se ele está sendo atendido pela EPAGRE, ele é cidadão catarinense. Né? Todo mundo é filho do mesmo pai, né? O Estado, enquanto educação, enquanto agricultura, continua sendo Estado. Então existe uma evolução muito positiva, muito interessante em olhar para esse tipo de estímulo. E aí ela vai a nível de incentivo financeiro, por exemplo, abrir uma linha de crédito rural para o jovem do ensino agrícola, né? Esse jovem ficou por 3 anos lá no ensino agrícola. Ele tem que fazer um projeto de carreira, né? Qual é o plano dele de carreira para o futuro? Eu pretendo trabalhar com morango. Muito bem. Linha de crédito na faixa de R$40 mil, a juros zero, com incentivo, para esse público, para esse perfil, para que ele se desenvolva. Então, olha, tá aqui teus R$40 mil, tu vai produzir morango, organiza tua estufa, organiza teus insumos, entende os fornecedores, desenvolve um planejamento para que não seja apenas uma ideia, né? Não seja apenas um sonho, seja algo concreto e possível para desenvolver esse empreendedorismo. Então, tenho visto movimentos muito interessantes e positivos de estímulo para que o jovem do campo entenda o futuro, né? A gente tem visto recentemente um olhar muito carinhoso, muito atencioso da mídia em relação ao agro, né? O tema agro, ele sai da boca da mídia, né? O agro, para criar uma visão social de que isso é importante, né? De que isso é necessário. Para o futuro do nosso país é determinante, né? O Brasil vai ter a responsabilidade, de se olhar para as macro tendências mundiais, a responsabilidade de garantir alimentação para uma boa parcela do planeta Terra. Se a gente não enxergar esse DNA, se a gente não enxergar esse potencial, a gente deixa passar uma chance absurda, né? Porque o Brasil não vai ser apenas o país do futebol ou do carnaval ou da ciência, da tecnologia, mas o país de característica, né, de riqueza de recursos naturais, renováveis e não renováveis, é a agricultura. E é fundamental construir isso com o jovem, né? Então eu vejo que assim, a gente está num momento de expansão. Se a gente pegar estatisticamente as matrículas do ensino agrícola, elas são estáveis ou crescentes, depende muito da região, né? Mas ela ou é estável ou é crescente. Diferente de outras escolas, outros cursos que a gente vê declinando o número de matrículas, a gente tem um movimento muito sólido. E isso sinaliza, né, que tem empregabilidade, que tem potencial, que tem estímulo para o empreendedorismo, que tem oportunidades para vários nichos, né, mercadológicos. E o que acho que cada vez mais que a gente precisa é mostrar para as pessoas que é possível, né, que existe um horizonte, que dá para ter o conforto da vida do urbano com a qualidade da vida do rural, que é possível, né? Agora, a gente não pode ter a visão do rural dos 20, 30 anos atrás. A gente tem que ter a visão de um rural mais modernizado, né? Volto a dizer, olhando para não perder as raízes, mas sempre trocando as folhas, para que a gente tenha um processo assim sólido, né? Vejo com muito otimismo o ensino agrícola de Santa Catarina tem sido corajoso, né, em movimentar essas questões, em estimular essas cadeias produtivas a ponto de que o jovem enxergue futuro, né, realmente nessa possibilidade. Que bacana, eu acho que certamente o jovem vem enxergando isso, né, e ele vem procurando isso. A gente já vai entrar nesse assunto, né, de tecnologia, falar como as escolas vêm trabalhando com isso. Mas antes eu quero pedir para você que nos acompanha neste bate-papo aqui com o professor Patrick Mota Schurman. A gente está falando sobre escolas agrícolas, sobre a importância das escolas agrícolas na vida dos jovens que vivem no campo, a importância
que essas escolas têm na formação desses jovens, a importância que as escolas têm nas tomadas de decisão, no futuro desses jovens que hoje vivem no campo, que vão para as escolas, se profissionalizam e trazem esse conhecimento para aplicar no campo. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Professor Patrick, a gente tem em Santa Catarina uma estatística que nos últimos 10 anos a gente perdeu cerca de 8% dos jovens de 15 a 29 anos, né? Que eu creio que esse percentual, apesar de parecer baixo, é extremamente significativo, né, para quem trabalha com a educação no meio rural. Pensando nisso e pensando também em tecnologia, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente como é que a escola agrícola hoje tem tratado, né, a manutenção desses jovens, captado esses jovens que também anseiam por tecnologia e associa, né, esse jovem que anseia por tecnologia às tecnologias que existem hoje no campo. Porque o que a gente percebe, por exemplo, no setor agropecuário, que propriedades leiteiras estão robotizando a sua atividade. Que a agricultura tem tido tratores autônomos, que pulverizadores, né, são sendo substituídos por drones. Drones estão fazendo atividade de pulverização. Então a agricultura, a agropecuária como um todo, ela vem se modernizando. Como é que a escola agrícola hoje ela alia essa modernização ao anseio do jovem de utilizar desses mecanismos tecnológicos para aplicar na propriedade rural? Como é que o senhor une essas coisas no seu ponto de vista, na sua visão? Eu vejo que está mais do que presente, né, no nosso dia a dia, é algo urgente, né, que a gente reduza esse analfabetismo tecnológico e digital, né? Contudo, eu acho que o termo é o equilíbrio, porque se a gente pensar, né, a gente vai assistir uma reportagem, por exemplo, vai entrar na pauta das pessoas e dizer, poxa, tu viu que tem trator hoje que não precisa mais operador? Tudo bem. Existe esse cenário? Sim, mas ele é uma fatia, né? Cerca de 70% da produção agrícola de Santa Catarina é agricultura familiar, né? Ela ainda não é tão tecnológica e tão robotizada, não pela aversão, né? Porque a pessoa não acredita na tecnologia. É porque para aquele nível de produção, para aquele cenário, ainda não é esse tipo de... né? Nós não estamos falando de grandes latifúndios, de grandes produtores, nós estamos falando de pequenas propriedades. Então, em parte, tem que dimensionar isso, né? Vou dar um exemplo. Nós, enquanto escola, nós temos uma área de produção de grãos, que é uma área suficiente, né, para a prática dos estudantes. Mas eu não vejo, pelo tamanho de área que nós temos, a necessidade de a gente ter uma automotriz, por exemplo, para fazer a colheita de grãos. Porque nós estamos tratando um equipamento, de repente, sei lá, de R$1.500.000 e a gente vai utilizar 2 vezes por ano, né? E aí eu estou olhando enquanto gestor público. Eu acho desonesto a gente aplicar tanto dinheiro para algo que não é tão utilizado, né? É necessário, mas não é tão utilizado. Quer dizer que a gente deixa de fazer a colheita? A gente não deixa de fazer. A gente encontra outro mecanismo, né? Busca um parceiro, busca um suporte e traz o equipamento. Agora, se eu tivesse que custear tudo isso, eu estou onerando o Estado de uma maneira pouco inteligente. Então, aí por que eu comento isso? Porque às vezes as pessoas vão se envaidecer no sentido de que tem que evoluir tecnologicamente e ele vai lá buscar uma linha de financiamento de crédito no banco, investe num drone e ele tem uma propriedade que talvez não comporte, né? Então, é cuidar para não se deslumbrar, né, quando a gente fala de tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre movimentando. Então, hoje... o desenvolvimento tecnológico está muito rápido, né, e muito intenso, então está sempre surgindo alguma coisa positiva e às vezes coisas de baixo custo, né, de fácil aplicação. Poxa, surgiu um aplicativo no celular aqui que me ajuda a fazer o mapeamento
que contribui para a minha atividade, ele é adequado e talvez até gratuito, enfim, fantástico, né? O cuidado talvez no deslumbramento desse mundo tecnológico, a gente dá um passo que não nos cabe, que não nos serve, né? Poxa, sei lá, tem gente comprando carro 4x4 para andar no asfalto da cidade, vida totalmente urbana, né? Há essa necessidade? Não há? Poxa, de repente pagou caríssimo no carro. Né? Eu digo o deslumbramento com a tecnologia, eu saía ontem do mercado para ir para casa e o GPS do carro dizia, olha, você pega por essa rua, pô, se o cara tiver que me ensinar para ir para casa, cara, essa tecnologia para mim nesse momento não é necessário. Então a gente não pode ser um romântico da tecnologia, né? No sentido de não ter aplicabilidade no campo. Na contramão também, a escola precisa sempre estimular. Hoje a gente tem um laboratório maker, por exemplo, dentro da escola. Há tempos atrás a gente fazia, sei lá, uma maquete na escola para apresentar um trabalho. Lá a gente pegava um isopor, uma cartolina, uma tinta guache e construía uma maquete. Hoje a gente tem dentro da escola, por exemplo, impressora 3D, né? Nós temos 2 impressoras 3D, nós temos uma impressora de corte a laser que corta vários materiais. Quer dizer, a gente consegue, no laboratório maker, ter desenvolvimento de soluções. Agora, a impressora a laser que está lá, a impressora 3D que está lá, todo o maquinário lá tem equipamento, material para fazer podcast, para fazer gravação, de linha de marcenaria, de eletrônicas, tem Arduino, tem kits de robótica. Show de bola. Agora, a minha pergunta, além da tecnologia, cadê o ser humano que pensa? Né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado e esse equilíbrio. Não precisa ter medo de forma alguma do crescimento, por exemplo, da inteligência artificial, né? O que nós temos que ter o cuidado é de não haver uma redução da inteligência humana, né? Então, que acho que é fundamental, assim, por exemplo, tecnologias de aplicação com drone. Um ótimo caminho, uma ótima solução tecnológica inovadora no campo, né? Nos últimos tempos, talvez uma das coisas mais visíveis, né, de evolução tecnológica no campo. O nosso estudante precisa aprender isso, porque na carreira, no exercício da carreira, ele vai viver isso. Agora, precisa fazer um curso de técnico agropecuária para aprender a operar um drone? Não. Precisa fazer um curso de técnico agropecuária para entender o que esse drone vai fazer. E quando usar esse drone? Quando é necessário, qual vai trabalhar com qual tipo de manejo? Qual é o custo, qual é o dimensionamento, quais as quantidades, fungicida, herbicida, regulagem. E isso, o moleque que é urbano também opera drone. Também vai aprender, de certa forma. Agora, esse conhecimento técnico de entender de agricultura é entender que o drone serve na agricultura. Se a gente botar o carro na frente do boi e querer aprender só sobre o drone, aí tá tudo errado também. Então não dá para ter esse envaidecimento, né, esse deslumbramento com a coisa da tecnologia. A serviço de quê? Né? Em que contexto? Para quem? Por quê? Então eu acho que o desafio nosso ainda é fazer as pessoas pensarem. Né? Eu tenho uma calculadora no meu celular, só que, poxa, se o cara surge uma situação de um cálculo simples, eu preciso dar conta de fazer esse cálculo, eu preciso ter o exercício cerebral, né, de fazer um pouco disso, porque senão a gente vai ficando preguiçoso a ponto de achar que a tecnologia vai resolver tudo, né? Eu tenho um aplicativo de previsão do tempo, o aplicativo disse que hoje não vai chover, tá, mas dá uma olhada pro céu, cara, tá pingando. Tem uma nuvem ali como que o teu aplicativo diz que não vai chover e se tá pingando aqui, cara? Tu tem que conseguir enxergar isso, se tu vai irrigar tua lavoura ou não. Então, quer dizer, o que eu quero dizer assim, é a gente não achar que a tecnologia faz tudo sozinha e resolve tudo. A tecnologia é ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Agora, a tomada de decisão, a capacidade de análise, o porquê das coisas, eu acho que esse é um desafio maior, né? Então, é a gente discutir essas questões do uso da tecnologia no campo, discutir isso, né? Que o jovem não seja inocente nessas análises, né? Que ele seja capaz de pensar, de decidir, de avaliar e de determinar como, né? Porque senão a gente está só surfando a onda, né?
E que o jovem também não crie essa dependência, porque no fundo a tecnologia ela é só um elemento daquilo que ele precisa, né, para entender do funcionamento da parte técnica, para o funcionamento da parte agropecuária, para o que ele precisa fazer para plantar, para colher, plantar, quando colher, né? Eu acho que essa dependência é o que a gente precisa tentar evitar, né? Que ele fique dependente da tecnologia, para que ele veja a tecnologia, como o senhor falou, como uma ferramenta, como aquilo que é parte de um todo, mas não o essencial para que o todo funcione. E, professor, falando, né, de tecnologia, para essas coisas, como o senhor falou, que às vezes não são viáveis economicamente para a escola investir, né, como é que são as parcerias? Porque mesmo a gente pensa que, claro, para de repente um determinado número de hectares que a fazenda possua, claro, não é viável ter lá, né, uma colheitadeira, não é viável ter um trator extremamente potente. Então, mas isso não faz com que, não deixa, né, o estudante na mão, né? Isso não faz com que o aprendizado não aconteça. O estudante, de alguma forma, ele acaba aprendendo a mexer com essas máquinas maiores, com tratores maiores, com drone. Como é que são feitas essas parcerias, né, à medida que o estudante vai precisando implementar, né, precisando conhecer, precisando entender como é que essas máquinas, essas tecnologias funcionam, como é que as parcerias na escola agrícola funcionam nesse sentido? Não, sem dúvida, eu acho que a palavra parceria ela é fundamental, porque quando a gente fala em parceria, a gente não pode pensar em patrocínio e chamar de parceria, né? A parceria é quando há ganho de todos os lados, né? Quando há interesse comum, e aí sim se desenvolvem parcerias. Então, de repente, nós temos empresas que elas precisam, né, futuramente do estudante que vai concluir o curso, que vai atuar lá dentro dessa empresa. É óbvio que para essa empresa oferecer uma atividade que seja uma palestra, um curso complementar, um treinamento, para essa empresa às vezes é só preparar a mão de obra futura, né? Então o que a gente olha é que tenha aproximação do que a escola oferta e do que o mundo do trabalho, a rede de parceiros está ofertando. Então toda a parceria que ela vem com equilíbrio entre os objetivos, a gente tem aberto as portas, e posso dizer, os últimos anos assim está muito, muito interessante, assim, sabe? Tem surgido várias oportunidades. Tu citava, né, no início da nossa conversa, a Sicoob, e aí eu quero citar a Sicoob muito além no sentido da propaganda da marca. Eu quero colocar o sentido da concepção, né? A Sicoob, enquanto uma cooperativa de crédito, ela olha carinhosamente e reconhece os 7 princípios do empreendedorismo. A Sicoob tem feito parcerias conosco significativas, né? Por exemplo, eles ofertaram há um tempo atrás, nós ofertamos em parceria com a Sicoob um curso para filhos de associados da Sicoob que estudavam conosco na escola. Claro que tinha um certo perfil, né, de encontrar os estudantes, mas o filho do associado da Sicoob que está lá cursando conosco é um futuro produtor rural. A Sicoob faz esse mapeamento e incentiva essa família a ponto de que desenvolva o futuro desse jovem, que tem a ver com essa lógica, né, do sucessão familiar. Esse menino participou de um curso de operação de motosserra. Então a Sicoob custeou, né, o profissional para ofertar o curso. Na época foram 18 meninos. Eles fizeram o curso com certificação, com todo o treinamento, manutenção, montagem, etc. E ao final do curso cada um deles ganhou uma motosserra. Quer dizer, esse tipo de parceria eu digo que ela é significativa porque o cara não vai sair desmatando o mundo afora. Ele vai, pelo menos, dar conta da lenha que ele precisa lá no sítio dele, né? Mas vai operar da forma correta, vai ter o curso, vai ter o IPI correto. Quer dizer, profissionalizar, capacitar. Tô dando um exemplo assim, mas quando a gente tem esse tipo de parceria, nós temos várias cooperativas da linha de grãos que para elas é importante fazer vitrine, né, dos seus produtos. Então nós temos lá... quem está vendendo semente de milho está vendendo milho VT Pro 3 híbrido tolerante à cigarrinha. Beleza. O que diferencia, então, de fato,
Então a gente colocou lá várias parcelas, né, de plantio de milho que sejam de empresas diferentes, de variedades diferentes, com características diferentes, mas que cada uma delas é uma vitrine. O estudante que está lá tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento. De, olha, esse milho aqui, ele tem um desenvolvimento maior nessas características. Esse milho aqui entrega um resultado melhor dessa forma. Está lá o comparativo, né? Se vai concretizar na compra, enfim, na propaganda efetiva desse produto, é a qualidade dele. Se o pai do estudante vem lá e diz, poxa, eu vi lá na escola que vocês fizeram isso, com esse material, assim, 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 bom pra caramba. Então a gente evoluiu muito, muito em abrir as portas da escola, mas ter esse cuidado com um certo assédio, né, do olhar mercadológico. É aquilo que é didático, aquilo que é de aprendizagem, aquilo que traz resultado, que contribui, a gente tem sempre aberto com vários parceiros. Hoje a gente tem um parceiro muito forte, né, e crescente, que é a Epagre. E a Epagre tem um trabalho fantástico do ponto de vista de difusão, né, de pesquisa e de extensão. E a escola é uma grande vitrine para difundir isso, né? Então, vamos a alguns exemplos. A Epagre de Ituporanga tem uma variedade de cebola que ela mostrou uma melhor capacidade de lidar com as variações climáticas. Ela tem um bom resultado nisso. É a gente poder disponibilizar esse conhecimento científico e difundir isso lá dentro da escola agrícola para que os estudantes que estão ali, poxa, tem uma variedade assim, assim, que funciona isso, por isso, leva para dentro da sua casa, comenta com o vizinho, divulga na sua comunidade, faz eco, né? Essa é uma parceria fantástica, assim, que a gente tem estimulado cada vez mais. No campo, por exemplo, da piscicultura, a região serrana, tem uma característica de abundância, de riqueza de água, de qualidade de água, né? Nós temos características dos açudes nossos aqui, tende a ser açudes maiores, por exemplo, do que os açudes da região do litoral catarinense, e as características de temperatura. Como que a Epagre vai desenvolver tecnologias de piscicultura que possam atender essa clientela, né? A Epagre lá em Itajaí tem melhoramento genético de tilápia que tem amplitude térmica que consegue desempenhar melhor. Como que a gente usa as escolas agrícolas como difusão dessa pesquisa e extensão que a Epagre faz. Então tem sido uma grande parceira, e aí, como tu dizia, assim, como que a gente mostra, como que a gente oportuniza o estudante aquilo que a escola não tem. Ah, mas a escola não tem, nós não temos produção de arroz, né? Não é característico da Serra Catarinense, pelo menos o arroz irrigado, né? Alguns produtores ainda têm o arroz de sequeiro, mas é para consumo próprio, por exemplo. A gente já tem alinhado com a Epagre que a gente vai se organizar para fazer uma visita, né? A gente vai movimentar os estudantes até o sul do estado, por exemplo, na unidade da Epagre, que é referência em produção de arroz, leva esse conhecimento, leva essa oportunidade. Nós temos estudantes que ao final do curso, por exemplo, vão fazer estágio no Maranhão, no Tocantins, e lá ele vai viver, né, a experiência da cultura do algodão, né? As características do gado, por exemplo, o gado de corte lá da região do Mato Grosso, né, é diferente, né, característica mais zebuínos, né, Nelores, do gado que nós temos aqui na região serrana. Então, assim, a gente precisa entender que a escola nunca vai ter tudo e dar conta de tudo, mas que ela precisa oportunizar e apontar os caminhos, né, abrir as portas, dar as oportunidades. Então, a gente, por exemplo, na região aqui, a gente tem uma fazenda bem interessante aqui na região de Bom Retiro, que hoje já está fazendo queijo de leite de ovelha, né? Então, quer dizer, no mundo da ovinocultura, é uma experiência positiva a gente conseguir levar um estudante para essa fazenda, para estagiar lá, conseguir também, de certa forma, difundir, né, evoluir, que ele volte para sua propriedade e melhore a sua produção, que qualifique. Então, a escola tem um potencial que nem tudo está na nossa mão, mas como a gente tem diálogo com vários parceiros, eu acho que a gente tem que estimular isso, né? Tem sido, assim, uma fala muito... vou dizer, muito sincera, né? A escola é pública. Quando eu digo que a escola é pública, ela está à disposição de todos. Agora, ela não pode estar à disposição do interesse individual, de um interesse institucional. Ela tem que estar à disposição do desenvolvimento da sociedade.
Isso é escola pública. Se a escola pública ajuda a mudar a história da sua comunidade, ela está fazendo o trabalho correto. Se a gente entende que os parceiros têm esse olhar de ajudar a desenvolver a sua comunidade, por consequência também atender o seu interesse, a gente está sempre aberto. Então temos evoluído muito, muito, né? Eu destaco a parceria da EPAGRE, porque a gente tem visto muitas aproximações, né? A EPAGRE faz pesquisa e extensão, nós fazemos ensino, fica um tripé poderoso no campo da educação. Eu acho que isso que tu falou realmente faz muito sentido, porque é da coletividade para a coletividade, né? Eu acho que tu une a participação da comunidade, tu une a participação, né, das instituições públicas e também das instituições privadas, e tu faz com que isso seja revertido em prol dessas instituições todas e também da comunidade. Eu acho que isso é bastante importante quando a gente ressalta aqui, porque considero realmente um papel muito importante da escola agrícola. E pensando nesse benefício, também no benefício de quem está saindo de uma escola agrícola, de quem está se formando, eu gostaria, professor, que o senhor trouxesse aqui para a gente qual é a visão da escola, qual é a visão que o aluno, né, que está saindo de uma escola agrícola hoje pode ter em relação ao mercado de trabalho. Porque a gente falou de várias oportunidades aqui, a gente falou, né, de questões tecnológicas, a gente falou de extensão rural, mas eu acredito que o aluno que sai de uma escola agrícola hoje ele sai tão bem preparado para absorver, né, várias formas de atuação e desempenhar vários papéis. Eu gostaria de saber que papéis esse aluno pode desempenhar. Qual é a visão desse aluno quando ele sai de uma escola agrícola hoje, em sentido de perceber o mercado de trabalho? Então, a gente tem assim um cenário muito interessante, né? Porque a gente tem algumas carreiras que elas chegam à saturação, né? Por conta de oferta e demanda, e a carreira do técnico em agropecuária, ela tem sido generosa, né? No sentido de oferta, né? Eu tenho dito que às vezes os bons estão sempre ocupados, né? Então alguém entra em contato, professor, você tem alguma pessoa para indicar? Você tem um bom aluno para indicar? Eu digo, os bons estão ocupados, né? Isso é muito provável que qualquer outra área seja assim também. Mas o contexto da agricultura está dando espaço até para aqueles que não são tão bons, porque precisa de gente, né? Hoje é muito interessante. Existe muita empregabilidade, alta empregabilidade, e aí ela está diversificada, né? Claro que dependendo da região, dependendo do interesse do estudante, pode ser que não tenha na cidade dele aquela atividade, né? Não seja tão forte, mas oferta de emprego é muito, 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 muito interessante. O nosso estudante egresso, ele fica 3 anos no curso, ao final do curso ele vai para o estágio. Então nós temos atualmente, inclusive, uma turma com 64 estudantes estagiando. Eles estão estagiando Brasil afora. Tá, em todos os contextos possíveis, né? Alguém está estagiando na área animal, área vegetal, etc. Aquele estudante que vai para a oportunidade de estágio, muitas vezes no estágio já surge a oportunidade de ficar empregado. Se for de interesse, né, acaba já ficando empregado de imediato, né? Concluiu o estágio, está empregado. Hoje nós temos um fenômeno interessante, que nós temos estudantes que recusam, né, a oportunidade de emprego no estágio, porque a opção no momento é a carreira acadêmica. Então nós temos muito forte, né, esses dois cenários, a carreira acadêmica e a empregabilidade imediata. Aquele que vai para a carreira acadêmica, por vezes, né, vai seguir agronomia, veterinária, engenharia ambiental, florestal, mas está no universo ainda da agropecuária, só vai fazer esse aprofundamento científico lá no ensino superior. E aí, claro, alguns acabam conciliando, né, outros fazem opção por curso integral, por exemplo, né, nas universidades estaduais, federais, públicas, né, ele acaba não conseguindo conciliar de trabalhar e estudar, mas se dedica aos estudos. Então nós temos um percentual alto, aí eu podia dizer que por volta de 80%, que está nesses dois caminhos, né? Nessas duas saídas ao final do curso, seguindo carreira acadêmica ou já está inserido no mercado de trabalho. As oportunidades de emprego são muito interessantes, então alguns já de imediato, já com uma faixa salarial para quem está com o primeiro emprego bem significativa. E aí tem uma outra parcela, que essa a gente tem que olhar com carinho e vejo que tem que equilibrar ela, estimular, que é a parcela do empreendedor rural,
do retorno para sua propriedade, da sucessão familiar, da agricultura familiar. Essa outra parcela eu vejo que ela está um pouquinho desequilibrada, né? Então a gente tem em partes assim um mercado muito aquecido, mas não pode ser a prioridade. Eu acho que a escola não pode olhar só para isso, porque senão a gente está pautado e sendo refém de entregar o que o mercado precisa, e não é só isso. A educação não pode se resumir a isso, né? Nós temos que considerar que tem pessoas que vão fazer o curso e simplesmente não vão seguir a profissão, né? E tá tudo bem, e é isso mesmo e tal. Então a gente precisa equilibrar um pouquinho. Eu acho que tem um ponto ainda que carece de atenção, que é esse estímulo do empreendedorismo, do desenvolvimento do jovem que possa retornar para sua família, para sua propriedade, que tenha autonomia para isso também. E o mundo acadêmico, acho que evoluiu muito nos últimos tempos, né? Nós temos uma crescente, porque às vezes o filho do pobre não via perspectiva de botar o pé dentro da universidade, né? Hoje nós temos políticas públicas de incentivo a acesso permanente na universidade, que ampliou também, né, o acesso. Então a gente fica contente com tudo isso. Vejo que, assim, as perspectivas são muito positivas, né? Nós temos, sempre que conversamos com egressos, que a gente encontra alguém que passou pelo colégio agrícola, para mim é um incentivo, oxigena, né, a nossa energia a ponto de dizer assim, não, sabe que vale a pena, cara? Porque toda vez que eu encontro um egresso, a gente vê que tá legal, que tá bem, que tá dando certo, que olha para trás com carinho, com otimismo, diz, olha, sou muito grato à escola, hoje eu tô legal, tô bem. Então isso é muito positivo de saber que o que nós estamos fazendo muda a vida das pessoas, né? E aí, se a gente olhar que a educação tem essa capacidade de mudar, de alterar a trajetória de vida das pessoas, é o que dá energia para a gente pegar os próximos alunos que estão chegando lá daqui 2 semanas, com 14 anos de idade, e tudo de novo, e vamos lá, com todos, né, os desafios possíveis, apostar que essa geração que está chegando talvez ainda não seja ideal, né? Talvez não seja a juventude perfeita aos nossos olhos de imediato, mas que certamente, se a gente contribuir lá na frente, eles vão entregar bons resultados e vão fazer coisas melhores do que nós fizemos, né? Nós não tivemos as mesmas oportunidades que eles, e aqui estamos já conseguindo fazer algumas coisas, né? Eu acho que o senhor resumiu muito bem aí o que é a vida de um educador, né? De um educador da área agropecuária. Eu acredito que isso seja ainda mais gratificante quando tu vê que tu tá tendo combustível para seguir em frente, que tu tá vendo que aqueles alunos, né, que passaram por ti hoje estão, na nossa visão, melhores do que nós, né? Então eu acho que quando tu vê esse processo acontecendo, quando tu vê que um aluno que passou por ti tá tão bem ou melhor do que tu imaginava que ele pudesse estar, eu acho que isso faz com que o educador, né, se sinta com mais vontade, com mais gás, tenha esse combustível para seguir em frente. E, professor Patrick, chegando agora para o nosso bloco final, eu gostaria que, com isso, o senhor trouxesse aqui para a gente, então, a sua mensagem como educador, a sua mensagem para aqueles que pensam em ingressar numa escola agrícola como alunos, aqueles que pensam em colocar os seus filhos numa escola agrícola, ou aqueles que hoje são também educadores em algum curso da área agropecuária. Gostaria que o senhor trouxesse aqui a sua mensagem para esse público que está envolvido com educação, e educação no campo, do campo e para o campo. Então, a gente tem que ter um cuidado talvez para não romantizar, porque, né, nem todos vão ter a mesma força, né, de acreditar da forma que eu acredito no que eu faço. Mas eu começo já dizendo isso porque se tu não acredita no que tu faz, é melhor parar, né? Esquece, né? Para tudo, cara, porque uma certeza que a gente tem é que nós vamos trabalhar, né? Se vamos trabalhar, por que não trabalhar naquilo que a gente gosta? Eu, como sou profissional também, na área da educação musical, eu participava de um festival com o professor Michael Rosen. O professor Michael Rosen era professor do Conservatório de Oberlin, da Orquestra Sinfônica de Nova York. E a gente estava num masterclass de prática de instrumentos de percussão, e aí tinham vários colegas lá. O professor falava inglês durante a aula, então a gente sofria um pouco. Às vezes ele tentava falar um pouco em italiano para ver se facilitava. Aí tinha um menino que
era da Paraíba, então também era outro sotaque, tinha um pessoal da Costa Rica, enfim, a gente se conectava e se entendia na linguagem musical. Mas num determinado momento o rapaz estava executando e ele disse, para tudo. Aí olhou seriamente pro menino e disse assim, tu gosta do que tu faz? Tu gosta de música mesmo? O cara, sim. Se tu gosta, por que não faz bem feito? Se tu gosta, cara, faz bem feito. E aí parou assim, eu digo que não foi uma mijada, né? Foi uma reflexão. Para tudo, gente. O mundo não precisa de músicos ruins. E essa é uma frase que se impactou muito para mim naquele momento. O mundo não precisa de músicos ruins, sabe por quê? Que já tem. Cara, se tu vai fazer isso, faz bem feito esse negócio, faz com energia, acredita no que tá fazendo ou não faz. E aí posso dizer que o mundo não precisa de médicos ruins porque tem, não precisa de advogados ruins porque já tem, não precisa de professores ruins, já tem. Não precisa de um agricultor ruim, já tem. Agora, chega a ser um pecado você escolher a carreira da educação enquanto professor e não acreditar no que você está fazendo. Chega a ser um pecado maior você escolher a carreira da agricultura e não entregar propósito, carinho, amor, dedicação no que você está fazendo. Então, o primeiro passo é isso, né? Para quem pensa em seguir isso, não romantize, né? Não é só o Agratec ou o Agrapop, a vida do campo ela é espinhosa também, ela é desafiadora também. Mas para quem gosta, para quem acredita nisso, é muito possível, vale muito a pena, né? É extremamente gratificante. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Escolhe fazer o que tu gosta, porque o mundo tá com muitas pessoas fazendo qualquer coisa de qualquer jeito porque não gostam. E gente feliz não incomoda, né? Se tu tá feliz fazendo o que tu gosta, vai dar muito certo, né? E aí quando a gente vê que a pessoa tá deslocada daquilo que não é o lugar dela, que não é... eu fazia uma palestra ali no final do ano passado, eu levei uma imagem de uma bergamota, né, os gominhos da bergamota e um dente de alho estava encaixadinho nessa imagem. Aí eu mostrei pro pessoal e disse assim, gente, tu percebe que se encaixa, mas tu percebe que não é o teu lugar. Não é porque você se encaixou que é o teu lugar, às vezes só virou um emprego porque foi o que deu, né? Então acho que é muito importante a gente olhar mais isso, né? Que a gente escolha fazer alguma coisa na vida que de fato acredita, né? E isso faz muita diferença, né? Se não acreditar naquilo que faz, eu acho que dificilmente vai entregar com mais qualidade, né? E aí, para falar um pouco sobre juventude e levando já para a conclusão, um tempo atrás eu falava com os professores e eu discuti o tema era inclusive um livro chamado A Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. É um livro bem provocativo para os tempos atuais aí, né, da loucura dessa sociedade, né, do cansaço, que a gente está extremamente esgotado e cansado e às vezes insatisfeito, né, e com a sensação de impotência, enfim. E aí eu fiz a seguinte provocação: os professores, eu tô percebendo que os estudantes estão desinteressados, né, durante as aulas, que ficam mexendo no celular, que não querem nada com nada, a coisa tá difícil e tal. Quando eu fiz essa provocação, que ela era de tendência pessimista, o grupo de professores embarcou assim, e aí várias falas, né? Meu Deus, aí todo mundo... Que isso, que aquilo, que aquilo, que esses estudantes... Nossa, foi muito interessante, porque eu dei o start, né, e levantei essa problemática. Olha, os estudantes não querem nada com nada, é só celular, é desinteresse e tal. E aí vem uma série de falas. Digo, gente, só que nós somos apenas professores no meio do mato aqui em São José do Cerrito. Então eu vou trazer uma frase de um pensador, né, mundialmente conhecido e respeitado. A frase dele diz assim: os jovens de hoje não respeitam seus pais, não têm compromisso com a sociedade, não têm seriedade, né, desinteresse e tal, e nos preocupa muito o futuro da humanidade, né, com esse tipo de jovens que nós temos hoje. Eu digo, esse é um grande pensador mundial aqui, respeitado no mundo inteiro. Esse cara está dizendo isso. Não, aí todo mundo, não, professor, olha, isso aí mesmo, é bem isso aí, exatamente, não quero nada com nada. Eu digo, essa frase é de um cara chamado Sócrates, ele escreveu em 476 a.C. Quer dizer que desde muito tempo a gente sempre olhou para o jovem e não acreditou.
E eles não respeitam os pais, eles não querem trabalhar, eles não têm compromisso com o futuro, eles não sonham, eles não querem... A gente sempre olhou para o jovem dessa forma. Quando a gente foi jovem, também nos olharam assim. Em que momento que nós vamos ter a capacidade de acreditar que os jovens podem, conseguem? Quando que a gente parou e ouviu eles, né? No contexto lá da educação especial, tem uma frase que diz assim, né? Nada sobre nós sem nós. É uma frase muito simbólica numa convenção que teve de educação especial no início dos anos 2000. Nada sobre nós sem nós. E quando que a gente chama para os jovens? Daí, gente? E aí? O que falta para ti? O que você quer? Como é que... Às vezes eles só precisam ser ouvidos, né? Ele precisa ser reconhecido como sujeito, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa, enquanto sociedade, olhar de forma otimista para o jovem. E aí sim, eu acho que o papel da educação, né, o papel do desenvolvimento da agricultura, mas da sociedade do modo geral, ele tende a ser mais leve, né? Porque a gente acreditar, sim, essa juventude que está aqui hoje, lá na frente vai fazer mais do que nós fizemos, vai fazer melhor do que nós fizemos, só que a gente precisa ter esse equilíbrio, também apostar, também acreditar. Porque senão, né, se o Sócrates lá 400 anos antes de Cristo já dizia que os jovens não queriam nada com nada e que todas as vezes que você conversa com pessoas de uma determinada faixa etária, a fala também é essa, a gente no campo da educação tem que parar de fazer o que faz, né? É só abandonar tudo, só fechar as portas. Nós temos que sim acreditar no jovem, nós temos que desenvolver, nós temos que cobrar, nós temos que incentivar, mas lembrar, né, que nós também fomos jovens e que também não nos sonharam e nós estamos aqui da mesma forma. Muito bem, e eu também gostaria de deixar aqui uma frase que eu acho que cabe muito bem nessa sua fala, que eu acho que além da autocrítica, né, que é preciso que seja feita, eu acho que é preciso que se entenda também que não existe o saber mais nem o saber menos, existem apenas saberes diferentes. E à medida que tu entende que não é porque o outro está na situação de aluno e tu na de professor, que ele também não tem um conhecimento, e que o aluno também entende, né, que o saber dele é diferente do saber do professor e existe essa troca, eu acho que quando tu passa a tratar isso realmente como troca, tu tá trocando o teu conhecimento com o aluno tá trocando conhecimento contigo, eu acho que a gente parte para um sistema educacional em evolução. Então, eu gostaria de, com isso, deixar aqui, professor, os meus agradecimentos por essa troca, né, por ter partilhado com a gente do seu conhecimento, por ter trazido aqui a sua experiência, não só a experiência de vida, mas a sua experiência como educador, e também não só educador em escola, porque também é educador de vivência, e eu acho que isso faz realmente muita diferença. Quero agradecer aqui mais uma vez, então, por esse conjunto de conhecimentos que o senhor pôde trazer e compartilhar aqui com a gente, que eu tenho certeza que para aqueles que nos acompanham foi extremamente enriquecedor. Então, mais uma vez, obrigado por esse conhecimento, obrigado pela sua presença aqui. Não, eu tenho só a agradecer, porque para mim tem sido assim, os anos da minha carreira profissional, elas foram seguramente muito mais de aprendizado do que de ensinamento. Eu acho que, embora eu tenha essa responsabilidade de ensinar, eu passei acho que mais tempo aprendendo do que ensinando, né? E acho que passa por isso, né? A gente entender que os homens educam uns aos outros, né? E assim a gente desenvolve a sociedade. Alex, agradecer demais ao convite. A gente, embora tenha alguns compromissos, né? Eu acho que o carinho, assim, de dar atenção e de participar aqui com vocês, porque eu vejo um trabalho significativo. Confesso que ainda não conhecia muito o trabalho de vocês e percebi hoje claramente a sua dedicação, a sua engajamento, profissionalismo, mas, assim, a sua paixão por difundir, né? Por fazer que o conhecimento chegue talvez de uma forma muito simples, né? Aquela pessoa que está nos seus afazeres do seu dia a dia, está lá conectado no podcast e podendo mudar um pouquinho, né, a forma de pensar e acrescentar. Posso dizer que tu também é professor, tu também é educador quando tu olha para isso, né? Porque tu está encontrando um canal de difusão da informação e do conhecimento. Parabenizar, porque é um trabalho que tem nobreza, né? E desejar sucesso aí nas próximas edições, que cada vez mais tenha o sucesso merecido pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente é que agradece, porque realmente é o nosso intuito aqui, né, de trazer dúvidas, mas gerar também conhecimento, essa troca, e como a gente costuma falar,
né, um conhecimento, experiência e informação daqueles que vivem no campo, do campo e também para o campo. E para você que esteve aqui com a gente neste bate-papo extremamente enriquecedor aqui com o professor Patrick Mota Schurmann, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez uma imensa satisfação poder trazer um pouco de informação para vocês. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo episódio.